Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Conversas de Biologia. Hoje temos aqui connosco o Rafael Martins, que fez recentemente um estágio em Moçambique. Olá Rafa, obrigado por teres vindo e aceito o convite. Olá, obrigado por me terem convidado. Eu fiz o estágio em Moçambique, mais especificamente em Tofo, na província de Inhambane. Estive a trabalhar com a Marine Megafauna Foundation, na Associação Megafauna Marinha em português. E foi este o meu estágio, não sei. Sim, senhor. Então, e o que é que te levou a escolher essa região, ou até o país, ou a zona por onde foste estagiar? Ok, o meu processo de escolha de estágio foi um bocado confuso. Eu comecei o processo de escolha de estágio quase um ano antes de partir. E este estágio não foi a minha primeira opção, não por não ser aquilo que eu queria, mas sim por não o ter encontrado na altura em que comecei a contactar outras instituições. Era uma escolha natural para mim a África subsaariana, era onde eu queria estagiar, mas ainda não tinha bem a certeza se ia ficar em terra, se ia para o mar, o que é que ia estudar, quais tipo eram os meus interesses. E portanto foi uma escolha quase de tentativa e erro. Mandar muitos mails, muitas rejeições, outras que não foram rejeições, mas que não vieram ao encontro daquilo que eu idealizava para o meu estágio. E pronto, quando surgiu esta oportunidade em Moçambique, foi Decidiste agarrá-la. Exato. Okay. Então, e assim, pronto, como também já estiveste a falar, tiveste de mandar vários mails e assim, qual é que foi a logística para conseguires ir para Tofo, neste caso? Ok. A logística para ir para Moçambique, em termos... O maior problema de logística tem que ver com o visto, com a obtenção do visto, porque as informações que estão nos sites oficiais do governo de Moçambique em relação às migrações não são as que se aplicam neste momento. As embaixadas e consulados também não te fornecem a informação correta e depois é sempre preciso apresentar muita documentação para se obter o visto. De resto é comprar as viagens, comprar alguma medicação que precises, claro, vacinação contra algumas doenças que ainda são iminentes nas zonas, mas de resto não há grandes dificuldades. Ok, então e falando assim de dificuldades, quais foram, apesar de estar a dizer que não existiram muitas dificuldades, encontraste algumas, ou melhor, quais foram as maiores dificuldades que encontraste lá? Lá? Ok. Sim. Ok, então a zona... A primeira, que acaba por não ser uma grande dificuldade, mas que para um europeu que tem sempre um aeroporto a 2 horas de distância é um bocadinho chato, que é o maior aeroporto, não, o único, ou o aeroporto internacional mais perto da zona onde eu estava a cerca de 6 horas de carro. Portanto não é uma dificuldade, mas é algo logisticamente que tira um bocado de tempo, basicamente. Sim, claro. E depois na zona, dificuldades não havia grande coisa, talvez só a falta de multibancos, sítios onde levantar dinheiro, porque na maioria dos locais não pagas com multibanco, e o multibanco mais próximo está a 5 km. Okay. Então basicamente as maiores dificuldades que tu encontraste prenderam-se mesmo com a parte de documentação e o ir para lá? Sim, exato. Ok. Sim. Pronto, então e assim nas dificuldades, o que é que encontraste assim relativamente, o que é que foi novo ou o que é que foi diferente, quer na tua rotina, estilo de vida, o que é que lá encontraste? Ok, Moçambique ainda é um país muito pobre, mas pelo menos na zona onde eu estive numa zona relativamente restrita do país, nas províncias de Inhambane e de Maputo. Não se vê pobreza extrema, não se vê fome, não se vê uma pobreza extrema, mas vê-se pobreza no sentido do estilo de vida comparativamente ao estilo de vida europeu. Vê-se uma grande diferença, as casas são diferentes, as estradas são diferentes, os carros são diferentes. Claro, tens sempre o problema com a eletricidade. Eu cheguei numa altura em que havia alguns ciclones por perto e, portanto, a eletricidade não era
não era forte nem tão pouco certo em termos de ateres. Às vezes tinhas, outras vezes não tinhas, sem aviso. Tinhas de te adaptar. Água canalizada também às vezes sofria algumas paragens. Mas de resto, de adaptação ao país, eu não tive grandes problemas, até porque tinha um bocado a noção da realidade do país. Já sabias também para o que é que ias, não é? Exato. Ok. Então, e pegando agora um bocadinho naquilo que tu foste para lá fazer, podias explicar um pouco do trabalho que realizaste lá e até qual que é a sua importância para o local? Ok. Então, na zona, nós trabalhamos na zona de Tofo, mas a nossa associação em Moçambique trabalha também em Závora, na zona de Morangulo e na zona de Vilanculos, que é no Parque Nacional de Bazaruto. Aquilo que eu fui para lá fazer, não vou falar tanto da associação, mas do meu trabalho, que acho que é o que interessa mais aos estudantes. O que eu estive a fazer foi trabalho de campo, de recolha de dados em relação à megafauna marinha. E aqui trabalhamos com tubarões, raias, mantas, tartarugas, também com garupa-batata. Não sei se a tradução para português é literal, mas e são estas as espécies que tiramos. E o que trabalhamos maioritariamente é com fotoidentificação, recolha de dados comportamentais, também fazemos tags, localizadores satélite e marcação satélite e acústica. Depois fazemos, claro, a manutenção dos receptores acústicos. Também tiramos dados ambientais, correntes, temperaturas, até tiramos a composição planctónica da água quando estamos dentro da água. Claro. E são estes os dados que recolhemos mais. Depois também fazemos a análise destes dados com a fotoidentificação, com as fotos que tiramos, fazemos o matching da foto que temos com a nossa base de dados para ver se, por exemplo, aquele tubarão é um tubarão novo na base de dados ou se já o temos e por onde é que andou, há quantos anos é que não o vemos, qual é o comportamento dele naquela altura, qual é o comportamento dele agora. É mais por aí o nosso trabalho. A importância deste trabalho prende-se com ajudar a proteger estas espécies. Neste momento está-se a tentar fazer com que essa zona de Tofo, essa zona da província de Inhambane, seja considerada uma zona protegida, um parque natural. Foi recentemente considerado um Open Spot para a vida selvagem, toda a província de Inhambane. E neste momento conseguimos, há coisa de um ano, também trabalhar com o Governo para a proibição das redes de arrasto na zona, que diminuíram drasticamente as populações de mantas e de tubarões. E é esse mais ou menos. Então basicamente assim a nível local também passa muito pela educação ambiental, não é? Das populações ali em volta e desse tipo de trabalho, não é? Sim, claro que sim. Eu não trabalhei muito nesta vertente, sim. Mas há uma equipa de conservação e de educação na associação. E assim, que oportunidades é que achas que o estágio te deu que não terias tido se não tivesse ido para lá? Ok. Desde logo, dá-te oportunidades, desde logo de sair do país, conhecer uma nova realidade. E depois, claro, trabalhar num ecossistema que não encontras em Portugal, um ecossistema mais tropical, trabalhar com espécies que não encontras em Portugal, ou algumas que não encontras com tanta regularidade ou com tanta... não encontras tantos espécimes. Ok. E passa um bocadinho por aí. Claro, depois tu teres um trabalho numa zona diferente, com espécies diferentes daquelas que já trabalhaste na universidade,
abre-te portas no sentido de te abrir também os horizontes para... E assim, de uma maneira geral, digamos, achas que esta oportunidade também te fez pensar ou mudar de ideias sobre algumas coisas, quer que tenhas aprendido cá na licenciatura ou até ideologias enquanto estudante de biologia que lá com outra realidade, digamos assim, mudaste de ideias de alguma forma ou até... Pronto, o que é que encontraste? Ok, eu percebo o que tu estás a dizer. Em relação a como estudante de biologia, altera um bocadinho porque tu sentes sempre, mas tu sentes isso durante a licenciatura, que por vezes muita das cadeiras que tu tens, as matérias que tu dás, não te vão servir o propósito para o qual tu estás a aprender. E muitas vezes, eu por exemplo, eu nas cadeiras opcionais tive a sorte, não sei, de escolher algumas cadeiras que me permitiram aumentar a minha autonomia em termos de fazer trabalhos, em termos de fazer pesquisa no laboratório, e isso é uma vantagem. Mas há pessoas que não têm essa sorte. Sim. E portanto... Okay. Pronto, e assim, de uma maneira já assim mais para finalizarmos aqui a nossa entrevista, tens assim alguma história ou algo curioso que te aconteceu lá que queiras aqui revelar? Em termos de trabalho, se calhar falo da vez que fui atacado por uma garopa batata. É sempre engraçado. Estávamos numa zona, tínhamos tínhamos isco na água para atrair tubarões, tigre, no caso era o nosso objetivo, mas veio um grupo de 10 garopas batatas e eu fui eventualmente atacado por uma. Se calhar é a história mais engraçada que eu tenho. Ok, pronto. Assim concluímos então a entrevista aqui ao Rafael Martins. Mais uma vez, obrigado. Rafa por ter estado cá. Obrigado. E obrigado por assistirem e até uma próxima.